Depois de visitar Roma, Martinho voltou por um curto período para Erfurt, mas em 1512 ele se mudou definitivamente para Wittenberg. Foi durante esse tempo, por meio de seu trabalho diário estudando a Bíblia, trabalhando no livro de Salmos e depois Romanos, Gálatas e Hebreus, se preparando para dar palestras e pregar, que Martinho Lutero começou a explorar a questão da justiça de Deus. Como alguém pode existir diante de Deus como um pecador? Martinho percebeu algo revolucionário. A justiça e a salvação de Deus era um presente e não deveria ser conquistada ou comprada. Ele vinha refletindo sobre o parágrafo 1, versículo 17 de Romanos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é pela fé, do princípio ao fim. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essas crenças não eram novas. Outros haviam adotado essas ideias, mas sob Deus, o tempo e a tecnologia se combinaram para mudar o curso da história da igreja. Um panfleto impresso fazia toda a diferença. Nessa época, ele também mudou seu nome de Luther para Lutero. Isso pode ter sido um jogo de palavras, pois em grego, Martinus Eleutherius significa Martinho, o livre. Enquanto isso, em Roma, o Papa Leão X planejava construir uma grande basílica, a Basílica de São Pedro de Roma. Para angariar os grandes fundos necessários, o Papa elaborou um plano para vender uma indulgência plenária. Essa indulgência parecia fazer uma oferta extravagante, oferecendo a liberdade de anos de purgação no inferno que podia ser comprada para você, para sua família, para os amigos, vivos ou mortos. Ele nomeou Johann Tetzel para viajar e defender sua causa, basicamente para colocar medo nas pessoas e depois oferecer graciosamente uma saída, tudo por um preço. Quando Johann Tetzel visitou cidades próximas, vendendo certificados de indulgência, Lutero ficou furioso. Ele então decidiu escrever uma lista de 95 perguntas e proposições destinadas a estudiosos para que se juntassem a ele no debate acadêmico. Ele pregou a lista com martelo e prego na porta da igreja do castelo para abrir esse debate. Isso ficou conhecido como as 95 teses, e hoje, na mesma igreja do castelo, essas 95 perguntas estão gravadas em uma nova porta da igreja para que todos possam ver. Ele antecipou uma discussão entre especialistas em latim, mas o inesperado aconteceu. O texto foi traduzido para o alemão, reproduzido na imprensa, distribuído e amplamente discutido. Nos termos de hoje, ele viralizou. Em 14 dias, ele estava por toda a parte. Essa ameaça às finanças e ao fundo de construção do Papa acabou sendo relatada a Roma, e o Papa não ficou contente. Esse foi o começo de uma luta que Lutero não queria e nem previu. Não era sua intenção desafiar a autoridade papal, embora tenha sido visto dessa forma. Foi como uma luta pelo título, porém de categorias diferentes. O peso-pena contra o peso pesado. Um monge alemão de uma pequena cidade contra toda a força e poder de Roma. Lutero versus Roma se tornou o evento principal que mostraria os dois combatentes disputando por muitos anos. Um dos primeiros rounds foi em A Dieta de Augsburg. No canto oposto de Lutero estava o cardeal Thomas Cajetan. A intenção evidente do cardeal era de que Lutero simplesmente se desculpasse e se retratasse e tudo estaria acabado. Mas Lutero nunca iria se retratar, embora seus colegas sacerdotes soubessem que isso seria o melhor para ele, uma vez que o fracasso poderia levar à prisão ou até à morte. Lutero manteve suas convicções e os desafiou a mostrarem nas escrituras onde ele estava errado. Depois do primeiro round, sem nocaute, Lutero saiu abalado e castigado, mas em pé. Ele teve que fugir rapidamente de volta para Wittenberg tarde da noite sob a proteção de Frederico o Sábio, quando as coisas começaram a ferver. Roma não gostou, ficou furiosa. E em 1518, o Papa acusou Lutero de heresia, o que obviamente não é o que um monge precisa em seu currículo. Certamente, esse era o nocaute que Roma buscava.